Meus amados, a página é a página 30. A página 30 fica antes da 31, tá? Então, só... Não, e quem abrir o livro vai entender por que eu falei isso, né? É porque não tem não tem a paginação aí, o número, só tem a 31, as ímpares, né? Mas é o que, na verdade, começa na 29, que é a página onde tem o título Batalha Espiritual, tá certo? Então nós vamos aí falar em torno de 5 semanas a respeito desse tema, Batalha Espiritual. Infelizmente, irmãos, é um tema que ele é pouco abordado na igreja brasileira. Quando é abordado por pessoas que distorcem e muito esse tema, né? Então, vocês já ouviram falar em Neuza Itioca? Não? Ninguém? Daniel Mastral? Sim. Rebeca Brau? Não, sim. A outra, oh meu Deus, esqueci agora. Antonieta Rosa? Só Daniel Mastral mesmo. Só Daniel Mastral, tá bom. Então anotem todos esses nomes aí, por favor, né? Neuza Itioca. Neuza Itioca, é com K mesmo, tá? É um oriental. Quer dizer, ela é brasileira, mas de descendência aí oriental, né? Neuza Itioca. Itioca. Neuza Itioca. Já? Quem é mais antigo, um pouquinho mais antigo no Evangelho, aí, pelo menos uns 20 anos que está no Evangelho, vai lembrar da Valnice Milhomens. Quem lembra da Valnice Milhomens? Ninguém? Valnice Milhomens. Milhomens, isso? Não é mil homens, é milhomens. Parece que você vai escrever 1000 homens. Isso, é correto. Coloca o H e fica milhomens, né? Mil homens, milhomens. Valnice Milhomens, Neuza Itioca, Daniel Mastral. Daniel Mastral vendeu livro igual água nesse país, porque ele era um satanista, né? E aí imagina só, o povo se interessa demais, é por isso que a gente vai abordar aqui. Daniel Mastral, ele veio do satanismo. Eu vou explicar mais ou menos a abordagem de cada um deles, tá? Rebeca Brau, Rebeca é Brou, um W no final, né? Brau, Rebeca Brau. Então Neuza Itioca, Valnice Milhomens, Daniel Mastral, falei o que agora? Rebeca Brau, Antonieta Rosa. Antonieta Rosa, colocou no YouTube lá, vocês vão ver Batalha Espiritual, quem que vai aparecer? Neuza Itioca em primeiro lugar, ela que é a campeã aí dos vídeos e tal. Antonieta Rosa. Essas são as pessoas que eu estou indicando para que vocês não tenham como referência. Tá certo? Não, sim, vocês vão ter que procurar depois, porque a atividade que eu vou pedir para vocês é para que vocês assistam algum vídeo deles, né? Não precisa ser de todos, mas um ou outro, e depois vocês vão identificar, após a gente ter a matéria, lógico, aí vocês vão ter condições de identificar quais são os pontos heréticos do ensino dessas pessoas, tá bom? Então, essas pessoas são que estão em evidência aí nas mídias sociais e quando é abordado esse assunto, né? Então, principalmente no meio pentecostal, tá certo? Essas pessoas, elas têm grande influência quando falam de batalha espiritual. Então, nós vamos falar aqui sobre maldição hereditária, isso é bíblico ou não, mal olhado, né? Desfazer macumba e um bocado de coisa que a gente vai tratar. E assim, sabe por que essas coisas proliferam muito no nosso país e nas nossas igrejas? Porque o nosso país, não só o nosso país, mas aqui por conta das raízes religiosas, essas coisas elas são muito mais interessantes, porque o nosso povo gosta daquilo que é mítico, que é mágico e que é místico, tá certo? Então, o que é místico, o que é mítico, ou seja, um mito. Inclusive foi aí eleito um presidente que gosta de chamar de mito, né? É essa ideia de que há aquela pessoa ou aquela coisa mágica que vai resolver a nossa vida, que é mais ou menos o comportamento de muitas pessoas na igreja evangélica, né? Que exalta muito o sobrenatural, tá certo? Mas demasiadamente, é um exagero do sobrenatural. Não é que a Bíblia não aborda essas questões, sim, mas a palavra aqui vai ser de equilíbrio. A palavra vai ser do que a Bíblia ela fala a respeito desses pontos.
qual a importância que ela dá a respeito desse tema, desse assunto. Então, amados, o que eu quero já começar a dizer, que primeiro, antes que a gente fale de demônio, de tranca-rua, de chucaveira, de sete flechas, de Maria Mulambo, de Zé Pilintra, de sei lá que mais, o que tem na praça aí, antes que a gente fale de todas essas coisas, exorcismo, expulsão de demônio, quebra de maldição e tudo mais, nós precisamos entender, primeiro, qual é de fato a batalha espiritual que a Bíblia aborda, tá certo? E a única autoridade que nós temos para afirmarmos alguma coisa como verdade é a Bíblia. Então, experiência pessoal, isso não serve para nós como base para a doutrina. Então, a gente precisa entender uma coisa: experiência pessoal fica no âmbito da pessoa. Isso não pode ser tomado como regra. Eu não duvido nada que alguém tenha visto um anjo, tenha brigado com um cão, com um demônio, né? Não duvido dessas coisas. Só que a questão é, nós não podemos pegar essas experiências pessoais, que a gente chama são experiências empíricas, né? A base dela é a experiência e não é a doutrina, não é a Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de anjo, qual é a autoridade que nós temos para falar se existe anjo tal, sua característica é tal? Só temos uma base, é a Bíblia, não temos outra base. Agora, quando a gente fala de outros assuntos, por exemplo, história da igreja, eclesiologia, aí nós temos não só a Bíblia, mas nós temos a história, né? Então nós temos a história também, nós temos a cultura também, nós temos outras fontes que a gente pega para se referenciar e para afirmar algumas coisas. Mas há temas na Bíblia que a gente não pode fugir dela. O que ela fala, a gente fala. Onde ela se cala, a gente também se cala. E embora haja, eu não duvido, como eu disse, de experiências pessoais, mas irmãos, experiências pessoais não podem ser levadas como base para a afirmação de verdades. Tranquilo, vocês conseguem estar assim, assimilando isso assim de boa? Que a gente não pode confundir essas coisas, porque assim, vai ter irmãos aqui que falam, não, mas já teve experiência assim, já teve assado. Não, não duvido dessas coisas, mas a questão é que autoridade nós temos para falar de fato isso é verdade. Por exemplo, como que eu posso afirmar que entidade tal, o nome dela é Exu Caveira, é Sete Flechas, é Maria Mulambo, é Zé Pilintra, é Pombagira? Que autoridade eu tenho? Qual é a fonte disso? A fonte é o Espiritismo, Espiritismo baixo, não é? Opa, então não é fonte para nós doutrinária, porque essas afirmações, por exemplo, como que eu posso falar que existe 7 arcanjos? Rafael, Miguel, Tafarel não, Tafarel é o goleiro lá, foi o goleiro, né? Que autoridade eu tenho? Mas tem fontes judaicas, mas concernente a esse assunto, não é fonte doutrinária, irmãos. Tranquilo nessa questão? Eu quero deixar isso bem claro, porque assim, com certeza nós vamos ter experiências nossas, que nós tivemos, só que assim, cuidado, porque essas fontes não são fontes para afirmar a verdade. Que a Bíblia fala a respeito disso, fala demônios territoriais, né? É o que o satanismo vai falar do Leviatã. Oh meu Deus, qual que é lá? Tem uma trindade satânica que eles falam lá. Tu lembra, Davi, tu que estuda o trem também? Não? Não fala, mas ele fala mais do Leviatã. É ele que fala mesmo, né? Então, mas tem tem alguns principais. É João 41, né? Do Leviatã. Isso, não, então, mas olha só. O que o Daniel Mastral fala no seu livro Filhos do Fogo ou Filhos da Luz, são 2 ou 3 livros, né? A sequência? 2 livros, 2 Filhos do Fogo e 2 Filhos da Luz. Ele relata, irmão, esse Daniel Mastral, sobre as experiências dele no satanismo. Como que é todo o processo de você ter contato com demônios, os chakras do corpo e as dimensões lá que você vai adentrando. É um negócio assim, bem complicado. Mas isso aqui é fonte do satanismo, então para nós não é uma verdade doutrinária, tá certo? Isso fica lá com o satanista. Então, irmãos, para nós fonte de verdade é Bíblia e acabou. Não foge disso, senão a gente vai se enrolar afirmando coisas. Quando a gente pega Neuza Antioca, nossa, ela vai falar de um monte de coisa que a Bíblia não fala. Qual é a fonte que ela tem? Espiritismo, satanismo. Então, para nós cristãos, isso não é fonte, isso não é base para afirmar a verdade. Verdade é Bíblia, tá certo? Concernente a assuntos espirituais, doutrinários, é Bíblia e ponto final. Mas o que eu quero, antes que a gente fale, talvez nem é essa aula que eu vou adentrar nessas questões, e talvez nem a próxima, vai ser talvez 2 aulas que eu vou pegar mesmo para a gente falar dessas realidades. Mas o que eu quero falar
o que a Bíblia fala sobre a batalha espiritual. Qual é a batalha espiritual e o que é mais sutil e o que é muito mais perigoso, porque para mim eu fico muito mais preocupado que uma pessoa ela é enganada por meio de heresias do que uma pessoa que ela foi pego lá por um demônio. Então é muito mais nocivo para a igreja, muito mais preocupante quando a gente vê pessoas recebendo a mentira como verdade do que pessoas sendo possessas por demônio. Porque a pessoa possessa por demônio, ela é liberta através de uma oração, de uma expulsão, não é? Agora uma pessoa enganada por uma heresia é muito complicado, porque é uma verdade, é uma mentira travestida de verdade. E o que mais o Satanás faz, e aqui está a batalha, porque ela é sutil, ela é silenciosa, ela é invisível e ela vem como máscara da verdade. Aqui é muito mais perigoso. Sabe onde isso tudo começou? Alguém poderia arriscar assim? Não vale não, pode falar. Estados Unidos? Não, digo na Bíblia, né? E Jó? Eu perguntei primeiro, tu está Jó. perguntando? Jó? Não sei, quem dá mais? Onde tudo começou na Bíblia? Essa questão de... No Adão, foi? Onde a serpente, onde o diabo através da serpente, ele trouxe uma distorção da verdade. Então olha, aqui que começa, irmão, a batalha espiritual. Onde no corpo não, na metáfora que Paulo usa no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10, onde está a proteção, onde está a salvação e onde ela precisa ser protegida, nessa figura do soldado? Capacete. A cabeça. Então é aqui, na mente que se processa, na mente que acontece a batalha espiritual, a mais perigosa, tá certo? Vamos ler o texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e versículo de número 5. A gente precisa entender tudo isso, tá, amados? Vamos primeiro entender toda essa questão bíblica, doutrinária, para depois a gente entrar nessa questão na realidade de fato de um mundo espiritual, onde com certeza existem demônios se digladiando com anjos e demônios também querendo interferir na vida natural das pessoas. Então é uma realidade que eu não estou descartando, mas antes que a gente entre nesses pontos, a gente precisa entender que a batalha mesmo, ela começa e ela precisa ser vencida na mente, tá certo? A salvação acontece, amados, 2 aos Coríntios 10, verso 4 e 5, daqui a pouco a gente lê, meu amado, só para a gente pegar aqui, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou pontuando aqui, depois a gente lê juntos aí. O que acontece? A salvação, quando ela alcança uma pessoa ela foi alcançada pela graça de Deus, salva. O que aconteceu? Aconteceu um processo na mente. Antes que fosse liberta de um espírito, por exemplo, né? De uma possessão, alguma coisa desse tipo, foi primeiro atingido a sua mente. Isso a Bíblia chama de arrependimento. É a conversão, ela começa aqui, é a metanoia, né? Onde foi transformada a mente dessa pessoa. Essa pessoa nasceu de novo porque ela recebeu uma nova natureza e uma nova forma de pensar, novos parâmetros, categorias. Então ela recebeu a mente de Cristo, uma mente espiritual. Ela foi expandido a mente dela e a visão dela foi aberta. Antes que a gente leia 2 Coríntios 10, eu quero agora falando aqui, eu preciso trazer um texto para eu me basear aqui nessa afirmação minha, que é 2 Coríntios 4, acho que é 4 e 4, né? 4 e 4, depois a gente volta aí no 2 Coríntios 10, acho que é o 4 e 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, isso, para que não lhes resplandeça o Evangelho, né? A luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então olha só, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da glória de Deus. Então o entendimento foi cegado, as pessoas não enxergam. Não adianta, amados, para aquele que não nasceu de novo, dizer para ele que ele está servindo o diabo, que ele está preso no pecado. Não adianta, não tem como a gente convencer uma pessoa que ela não foi regenerada, que ela não foi salva, que ela não recebeu a iluminação do Espírito Santo por meio do Evangelho. Diga, mano. Nesse caso aí, você está falando com as pessoas que já estão um tempo
na igreja, mas não conseguem compreender, ou só as pessoas que estão no mundo que não conseguem compreender e nem aceitar? Não, veja bem, aí eu sei que você está se referindo, Girardi, porque o que você está falando que não entende o quê? Por causa do entendimento do evangelho verdadeiro. Por mais que a pessoa tenha um tempo na igreja, muitas não conhecem o evangelho verdadeiro. Se você for aplicar, eles não aceitam e não querem. A pergunta é, esse que você falou, refere-se somente ao povo que estão no mundo, os incrédulos no caso, ou também esses povos que se dizem cristãos, mas não conseguem entender e aceitar esse verdadeiro? Não, estou me referindo às pessoas que não nasceram de novo, porque assim, existe... O texto fala dos incrédulos, né? É isso. Ainda todo mundo aí. Exato, é aqueles que não nasceram de novo. É porque assim, existe a questão do cristão, que ele foi salvo, ele foi alcançado pelo Evangelho, porém ele não foi discipulado, ele não foi levado à maturidade espiritual, ele não está crescendo em Cristo. Então é um caso, que foi a matéria retrasada, não foi que nós tivemos de discipulado? Não foi, Ângela? Então, a gente teve essa matéria de discipulado, a gente tratou sobre isso. Então a questão é assim, tem pessoas que elas foram libertas da condenação eterna, são salvas. Agora não são pessoas maduras em Cristo, não são pessoas que há nelas a evidência do fruto do Espírito, ou seja, o caráter cristão, não são pessoas maduras, né, espiritualmente falando. Então assim, são dois públicos diferentes. O que eu estou dizendo aqui são aquelas pessoas que não estão em comunhão com Deus, não conhecem a Deus pela experiência poderosa do novo nascimento. É essa pessoa que e é o que a Bíblia está falando, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, segundo aos Coríntios 4:4, viu, varão? Só para acompanhar, Ivan. Então, o texto vai dizer, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, dessas pessoas que não tiveram a experiência do novo nascimento. Essa é a questão, esse é o ponto. Então não adianta a gente querer convencer essas pessoas de nada, porque elas têm uma mente que é carnal, que é natural. O que é uma mente natural? É uma mente que não compreende absolutamente nada de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Se vocês quiserem pegar a referência lá, vamos ler juntos? Só pra gente, depois a gente volta aí na primeira referência, 1 aos Coríntios. Então, 2 aos Coríntios 4:4 vai falar a respeito dessa realidade, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então aqui é uma batalha, onde? No entendimento, na mente, não é? É por isso que quando a pessoa é salva, ela recebe o capacete da salvação, tá certo? Precisa ser protegida. A salvação se dá aqui, ó, irmãos, porque é a partir daqui que a nossa vida é regida, pelo que eu penso, pelos valores, pelos princípios que eu adoto na minha vida. É a partir daí que eu vou tomar minhas decisões, meu propósito de vida. É daqui que parte, ou seja, dos princípios e dos valores que eu tenho, é que vai determinar o meu comportamento, tá certo? Tem um pensamento muito interessante, antes que a gente vá em 1 Coríntios 2 aí, preste atenção, ó. Há um pensamento muito interessante, que é assim, você semeia só para a gente entender como funcionam os processos, né? A gente semeia um desejo, planta um desejo, a gente colhe um pensamento. Você planta um pensamento, você colhe um ato. Você planta um ato, você colhe uma atitude, né? Você planta uma atitude, você colhe um hábito. Você planta um hábito, você colhe um caráter. Você planta um caráter, você colhe um destino. Então percebe que existem processos na nossa vida? E tudo isso começa de onde? Do princípio, dos valores, aquilo que a gente tem como importante. Por que eu vejo uma carteira assim, fácil de eu pegar com dinheiro e eu não pego? O que vai me impedir de fazer aquilo? Duas coisas. Ou alguém está olhando, ou eu tenho medo de ser punido socialmente, né? E criminalmente por aquilo, ou eu tenho valores que me impedem de fazer aquilo. Olha só. Ou eu tenho princípios que eu recebi e me impedem de fazer aquilo. A gente chama isso de ética, né? A minha moral é a atitude ou não que eu vou fazer aquilo. Por trás da moral existe uma ética, que é um conjunto de valores, de princípios. E isso, irmãos, é aqui, ó, que é armazenado essas coisas. Então, por que eu não peco quando os irmãos não estão me vendo? Por que
eu não paquero uma mulher quando a minha esposa não está próxima, os meus irmãos não estão me vendo, o meu pastor não está próximo? Por que eu não faço isso? Porque eu recebi uma natureza e tem valores e princípios em mim que me impedem de fazer isso, mesmo quando estou longe dos olhos das pessoas. Alguém disse que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém nos vê, não é? Então a gente precisa entender todo esse processo, toda essa dinâmica. E isso, irmãos, é aqui, ó. É por isso que a batalha bíblica, a batalha espiritual bíblica, ela vai tratar do profundo das coisas, não é do resultado das coisas. A gente não lida com as aparências, a gente não lida com aquilo que pode ser visto e percebido, a gente lida com a natureza. O evangelho vai lá no âmago. A lei, a religião só consegue tratar dessas coisas aparentes, dá valor para isso, inclusive comportamentos. Isso é que é exaltado na religião. E ó, Jesus disse assim: vocês ouviram o que os antigos disseram, que aquele que adulterar, ele será morto, apedrejado, não é isso? Eu, porém, vos digo que aquele que só no seu coração, só desejar, olhar para a mulher do próximo e desejar, e já é adúltero, já cometeu adultério. O que o Evangelho está nos mostrando? Que ele vai lá no invisível, lá na natureza, não é? O Evangelho, ele é muito mais eficaz e ele é muito mais duro na sua lei do que a lei do Antigo Testamento. Que a lei do Antigo Testamento só funcionava quando a pessoa era pega com a boca na botija. Né? Se não fosse pego, irmão, conseguisse lá, sabe, esconder o pecado, de boa. Acã, enquanto estava com o negocinho lá debaixo da tenda, estava sossegado. Mas quando foi descoberto, pedrada, fogo nele, na família e todo mundo. A lei conseguia fazer isso, a religião consegue fazer isso. Mas o Evangelho não, ele vai lá dentro do homem, lá na mente do homem. Há um martelo que fica lá, ó, batendo. Ó, isso não pertence mais à tua natureza, isso não agrada mais a Deus. Então a batalha é aqui. Eu sei que parece engraçado, infantil, mas eu vou falar. Lembra do Pica-Pau? Lembra de ficar assim, dois, Quem lembra disso aí, irmão? Não é o desenhozinho lá? Parece um negócio infantil, mas no fundo, é mais ou menos isso, mais ou menos, tá certo? Lógico que eu estou pegando aqui um negócio superficial, né? Tá na teologia, deveria ser um negócio mais teórico, né, Davi? Mas só para a gente entender aí. Há essa questão dos valores, e o diabo e o Espírito Santo, eles estão, na verdade, trabalhando em nossas mentes, no sentido que é a partir daqui, das decisões que eu vou tomar, que aí tudo vai se dar na minha vida. Então a batalha espiritual começa aí. É por isso que uma mente natural não pode ser convencida por nós que ela está fazendo alguma coisa que agrada ou desagrada a Deus. Desagrada a Deus, melhor dizendo. Não pode, porque a mente é natural. Essa pessoa não possui o Espírito Santo. Essa pessoa está cega espiritualmente falando. Essa pessoa não tem categorias, não tem valores, não tem princípios que podem ser levados a cabo por meio do Espírito Santo, porque essa pessoa não possui a habitação na sua vida do Espírito Santo, ou seja, ela não compreende. É o que o texto diz. Vamos ler lá? 1 Coríntios capítulo 2. Inclusive aqui, Gilead, já entra esse caso aí que você me perguntou, porque o 1 Coríntios capítulo 2 vai falar de 3 pessoas. 3 pessoas, tá certo? Não, eu vou, daqui a pouco eu já leio aqui com vocês. 3 pessoas que aqui nesse texto: a pessoa carnal, a pessoa espiritual e a pessoa natural. A pessoa carnal é um cristão, preste atenção, a pessoa, tratado aqui na Bíblia. A pessoa carnal é um cristão, é uma pessoa que já teve encontro com Cristo, mas ela ainda tem comportamentos e ela ainda é regida por alguns valores pecaminosos, tá certo? 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 vai nos trazer uma realidade muito forte, que havia nessa igreja de Corinto, a membresia era fofoqueira, qualquer semelhança é mera coincidência com alguma, tá certo? Realidade que vocês estão pensando aí. Fofoqueira, não aceitava levar prejuízo em negócio nenhum, vivia no pecado, tinha inveja, partidarismo, preferia fulano ao invés de cicrano. Diga aí, David. E tinha todos os dons ainda do Espírito. Não, aí o fogo caiu lá. É a igreja onde se manifesta mais manifestações carismáticas da Bíblia.
É a igreja de Corinto. Não obstante a isso, eles eram carnais. Paulo disse no capítulo 3: eu não posso falar com vocês como a pessoas espirituais, porque vocês são meninos em Cristo, carnais, porque vocês têm inveja, contenda, vocês não andam segundo os homens, vocês ainda precisam de leitinho, aprender o que é a base do evangelho, beabá, tá certo? Beabazinho do evangelho. Eles ainda eram cristãos carnais, ainda processavam o outro, ainda tolerava pecado, ainda não tinham sido libertos, inclusive de alguns desejos homossexuais, que diz a Bíblia lá no capítulo 6, ainda tinham desejo de ver um negocinho fácil lá aí, sabe? Ó, tá lá, irmão, texto bíblico. Eram maldizentes, ainda caluniavam as outras pessoas, ainda fazia mexerico, ainda se alegrava com a desgraça dos outros. A gente está falando de crentes aqui, ó, da igreja de Corinto. Impressionante isso, né? Fala, nossa, mas a igreja do primeiro século não era assim só vitória? Só crente? É nada, irmão. Tinha tudo. Na igreja, não só nessa, mas em toda a história, tem todo tipo de gente, inclusive gente salva, a gente encontra nela, não é? Verdade. Igreja a gente encontra tudo quanto é tipo de gente, irmão. Inclusive gente salva, regenerada, discípulo de Cristo. É lugar público, não é? Não é? Nem sempre as pessoas que ali se reúnem adotam critérios bíblicos para aceitar a membresia. Vem, da forma que está, do jeito que está, são aceitos inclusive para cargos e funções importantes na igreja, que só caberia a irmãos maduros na fé. E essas pessoas, justamente por isso, porque muitas vezes elas têm um dom, elas são usadas ali, elas têm um carisma, elas não sei o que, são dedicadas, são dispostas, são voluntárias. Então o critério não é bíblico, é humano, para adotar a membresia dessas pessoas, não é? Olha só, não, já desceu as águas, tá tudo certo, é o que a gente faz mais ou menos, né? O adolescentezinho lá faz 12 anos, porque quer participar do grupo. O que faz? Dá uma afogada lá no menino, né? Dá uma enxaguada boa nele assim, vamos ver se lava o pecado direito aqui. E aí o menino assume até responsabilidades, sendo que não nasceu de novo, mas já passou pelas águas. Pode até participar da ceia, não tem problema. Tem oportunidade, oficialmente falando, para trazer uma palavra de edificação, dirigir, ministrar alguma coisa para a coletividade. Irmãos, isso é muito preocupante, porque são critérios que não são levados em conta, biblicamente falando, né? Então aqui a gente percebe que há esse risco de ter pessoas na igreja que são carnais, mas são crentes, viu, mano? São crentes, mas são carnais, precisam ser trabalhados ainda. Eu não estou julgando salvação, porque isso não é papel meu de julgar a salvação. Deixa eu só completar aqui. Então, carnais, existem os espirituais, que é o que está escrito aqui. Vamos ler o texto, daqui a pouco você pergunta, Gilead, segura a pergunta aí, viu? Verso de número 11, né? 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo não, vamos a partir do 10, na verdade, a partir do 10, 1 aos Coríntios 2 e 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural é aquele que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, que não tem capacidade, não tem possibilidade alguma de entender nada de Deus, irmãos, absolutamente nada de Deus, tá certo? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, está escrito aqui, né? Porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque essas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que o texto vai dizer. Diga aí, Gilead. Quer perguntar mais não? Não, já. Já? Sanou a dúvida aí? Olha aí, só lendo Bíblia já o negócio se resolve, né? Então, amados, o que eu quero dizer aqui, pegando o 2 Coríntios 4:4, que o entendimento dos incrédulos foi cegado. Pegando esse texto aqui, dizendo que as coisas se discernem espiritualmente, né? E o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E aí a gente volta
para o texto o que eu citei primeiro e não li, que é 2 Coríntios 10, 4 e 5. Aqui a gente começa de fato a ter a base da batalha espiritual, onde ela começa, qual é a base, qual é a dificuldade, onde a gente tem que se armar para que a gente possa vencer essas batalhas espirituais, porque irmãos, nós não temos condição, humanamente falando, confiando nas nossas experiências, para vencer qualquer batalha espiritualmente falando. Nós dependemos 100% da graça de Deus, nós dependemos 100% do Espírito Santo regendo a nossa vida, nós dependemos para nos mantermos vivos espiritualmente, 100% nós dependemos de nos alimentarmos da palavra de Deus, porque ninguém nesta existência, biologicamente eu estou falando, permanece vivo sem alimento. Um ser vivo precisa se alimentar, não é? Uma plantinha é um ser vivo, precisa do quê? Água, no mínimo água. E nós precisamos de um bocado de coisa que tem de vitamina que a gente tem, né, Marquinhos? Tem umas até que a gente não precisa e a gente quer, né? Mas a gente não precisa, irmão, de alimentação? Água, alimento sólido e líquido. Na vida espiritual não é diferente, amados. Existe essa realidade. Então nós somos dependentes disso. Vocês sabiam que até no céu, na eternidade, nós não teremos a vida eterna em nós? Nós não seremos autossuficientes, nós ainda dependeremos de Deus. Possivelmente, pelo texto lá de Apocalipse, terá até alimento no céu. Tem uma árvore lá, né? Que dá o seu fruto. Não é isso? De ano em ano, lá os 12 meses e tal. Então até no céu, na eternidade, é possível que nós ainda teremos algum tipo de sustento de Deus para a permanência da existência eterna. Então o homem nunca é autossuficiente, nunca será autossuficiente, sempre dependerá do sustento de Deus, mesmo na eternidade. Mas olha que coisa interessante, como era também no princípio com Adão, hoje muito mais ainda por conta desse poder destrutivo do pecado. A gente precisa se renovar todo dia. Se o Espírito Santo não renova a nossa saúde, não renova, se o processo do nosso corpo não renovar as células, irmão, a gente vai morrendo todo dia. A gente nasce morrendo já. Nasceu, saiu daquela proteção, né? Daquele ventre onde tudo é favorável, lá, saiu dali, meu irmão, é só morte. Já nasce morrendo, as células já vão se desfazendo, o sangue já vai derramando, o processo é bruto, né? É ou não é? A idade vem chegando assim, a gente vai tomando conta disso, que a morte está batendo as portas. É uma realidade, não é, irmão? O vigor vai se esvaindo. Só ler Eclesiastes capítulo 12, você vai ter a clara noção disso. Você vê lá o final da vida, meu Deus, que desânimo. Salomão ali desmantelou tudo, tirou a esperança do ser humano, né? Que viu lá, vocês já leram? Nós já até teve uma aula, né, Ângela? Que eu trouxe lá parte por parte. É desanimador aquilo, é desanimador, é um negócio assim horrível. Você olhar o fim da sua existência assim, se desmanchando, se degradando, né? Caindo tudo. A lei da gravidade é mais cruel com as mulheres ainda, inclusive. Então tudo isso é sério, não é não? E meu pai amado, vamos lá que eu não sei onde eu estava. 2 Coríntios? Isso. 10, 4 em diante. Leia aí o 4 e o 5, por favor, alguém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 4 e o 5 só, Barão. Você passou do 5, não foi não? Foi até o 6. Foi, né? Dá vontade de ler a Bíblia toda, né, Barão? Eu sei. Mas só o 4 e o 5. Então, amados, olha só o que o texto diz: que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são carnais. Nesse assunto aqui, nós não temos armas que elas são humanas para vencermos isso. As nossas armas não são carnais, ou seja, não são humanas, mas poderosas em Deus, não é isso? Para destruir as fortalezas. Onde está a fortaleza? O que diz o verso de número 5? São sofismas. Tem alguma versão que não está sofisma? Está outra coisa? É o mesmo verso 4 ainda. É o 4 ainda? Fortaleza anulando nossos sofismas. Aqui, ó. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas
e assim destruímos ideias falsas. Sofisma, então, são argumentos falsos. Tá? Essa palavra. A minha está raciocínio. Raciocínio o quê? Destruir raciocínio? Só isso? Derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Raciocínio humano, E né? acabar com os falsos argumentos. Não, então, é o sofisma. Mas a Essa... ideia de sofisma é essa, né? Destruiu a ideia falsa, o comentário falso. Parece verdade, é muito bonito, só porém é falso. Exato. É uma mentira bem contada, vamos dizer assim. É, uma mentira. Ou a mentira falada 1000 vezes e ela vai se vira verdade. confundir no ditado, né? Então, é só a palavra sofisma, que eu acredito não ser tão clara aí nas versões, a sofisma, é argumento falso. Então, eu estou trazendo sempre essa questão da ideia que é da mente mesmo. A NVI ela vem com essa versão. Onde começa a batalha? Onde termina a batalha? Onde se processa a batalha? Na mente, no entendimento. Meus irmãos, o que é mais perigoso, vou repetir o que eu falei no começo, o que é mais perigoso na batalha espiritual é justamente aquilo que nos é apresentado como verdade, mas é mentira. É isso que o diabo mais sabe fazer e mais faz. E o diabo, amados, essa arma do diabo é muito mais eficaz para prender uma pessoa no erro, no engano, mostrando para ela que ela não está tão enganada assim. E, infelizmente, esses discursos estão dentro de igrejas evangélicas, ou seja, onde é pego Bíblia, onde é pego argumentos falsos. Tem um texto lá de... Capítulo 11, Paulo fala sobre isso. Eu vou chegar lá, eu quero chegar lá também, Larissa. Obrigado aí por lembrar, mas eu quero falar disso aí. Obrigado, viu? Segura aí esse texto aí então. É que antes eu quero ir em Timóteo, porque vai falar um negócio muito interessante, só para a gente entender. Depois a gente vai para 1 João também. Irmãos, a Bíblia, o Novo Testamento vem trazendo esse tema aqui de uma maneira assim abundante, tá? 1 Timóteo? Timóteo, deixa eu ver se é primeiro ou segundo, que eu não lembro não. Eu procuro com vocês aqui ao vivo, né? Ao vivo é assim, programa ao vivo. Vamos embora. Não, deixa eu ver, eu acho que é a primeira mesmo, é a primeira a Timóteo, capítulo 4, né? Olha só, amados, que coisa tremenda que tem esse texto aqui, trazendo para nós uma realidade que muitas vezes as pessoas elas não se apercebem. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha só, desviarão alguns da fé. Como que eles vão desviar da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Esse texto aqui vai dizer que esses espíritos enganadores estará na boca de homens, e aí que a gente vai pegar o texto que a Analice trouxe para a gente, de homens que estão travestidos de homens de Deus. Aqui que está o perigo, amados. Homens de Deus. Eu preciso falar quem são esses supostos homens de Deus que enganam multidões? Não preciso falar de Agenor Duque, de Edir Macedo, de Valdomiro Santiago, não preciso falar de outros mais aí que está na mídia. E são o que? Falsos profetas. Homens usados por espíritos enganadores para trazer heresias, mentira e escravizar a pessoa no erro, e inclusive enganando, dizendo que elas estão na verdade. Esses homens, amados, precisam ser combatidos nas suas doutrinas, naquilo que eles ensinam, tá certo? Não é antiético que eu estou fazendo aqui, não, porque eu estou denunciando falso profeta, só estou exercendo o discernimento bíblico doutrinário, não é? Então essas pessoas, eu só dei 3 exemplos aqui, que tem muitos outros aí, infinitamente muitos outros, esses que estão na mídia, e são multidões que estão seguindo. Amados, é só mentira, é só engano. Esses homens estão levando multidões para o inferno. Pior ainda, dizendo e mostrando para elas que elas estão indo para o céu. Olha só, foi o quê? O que eles estão fazendo? Estão repetindo o que o diabo tentou fazer com Cristo, não deu certo, né? Mas aí, vamos colocar cada um defende uma tese. Um é prosperidade, outros a milagre. Né? E a gente vai entrar, Ângela, justamente nessas igrejas onde a base delas, ela gira em torno dessas questões de milagres, essas questões de bênçãos.
Porque o que a Bíblia ela vai trazer como mensagem que salva, mensagem que liberta, é mensagem onde a nossa pecaminosidade é mostrada, onde a natureza de Deus ela é mostrada, onde a necessidade da expiação, do sacrifício de Cristo, ela é pregada também. Então assim, pode perceber, essas igrejas, 100% delas, não tem doutrina que é base das Escrituras Sagradas. Que é isso, a providência de Deus, não pregam sobre santificação, não pregam sobre salvação, não pregam sobre o caráter de Deus, não pregam sobre confissão de pecados, não pregam em uma vida de comunhão com Deus, não pregam isso. Eles pregam segundo a necessidade do homem, que é uma libertação, que é dinheiro, né? Estão alimentando o pecado, né? A mensagem é boa, no sentido que ela assim atrai. Irmãos, foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. Disse o que para Jesus lá? Olha, se tu és filho de Deus mesmo, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo estava fazendo? Satisfaz a tua necessidade. Você merece ser feliz. Depois de 40 dias com fome, né? Pegou onde tinha mais carência. Que é isso? Você é filho de Deus, meu irmão. Você não é dono do mundo, mas é filho do dono. Você é filho de Deus, você não merece estar passando por isso, né? Reivindica as promessas, decreta, determina, né? Encosta Deus na parede, cita o versículo bíblico na oração e tal, e aquela coisa toda que a gente já sabe que está na praça aí. Então, olha só, primeira tentação: se tu és filho de Deus, satisfaz a tua necessidade, usa o poder que Deus te deu. Que é isso, meu irmão? Amarra o cão, né? Deus te deu poder, não aceita essa miséria na tua vida, não. Determina. Não é a mensagem? Se tu és filho de Deus, então usa o poder que Deus te deu para te satisfazer, para te livrar, para te safar desse sufoco. E aí se torna o quê? Uma pessoa que quer se safar toda hora, um safado, não é? Uma pessoa que vai se safando de todas as questões da vida, quer usar o poder de Deus sempre para se beneficiar. Amados, não é essa a mensagem do Evangelho. Aí a segunda coisa foi o quê? Que o Satanás disse para Jesus: olha, você sobe no alto desse pináculo, né, do templo, se joga de lá. E aí, porque está escrito, hein? Olha só, irmãos, Bíblia pura. O diabo pregou Bíblia ali, Bíblia pura, citou Deuteronômio nas 3 mensagens. Bíblia tinha base bíblica, só que o que? Descontextualizado, distorcido. E aqui que é a questão, é a verdade distorcida, não é a mentira escancarada. Então, porque está escrito, o diabo dizendo para Jesus: dará ordem aos teus anjos para que não tropece com teus pés em pedra e te ampare. Olha que coisa interessante. Aí a terceira proposta bíblica para Jesus: tu quer todos os reinos do mundo aqui? É isso que tu quer? Todos os reinos? Me serve, eu te dou, eu te entrego o melhor da terra. A terra que emana leite e mel eu te entrego. O reino vai vir mais rápido. O que Jesus respondeu? Não, também está escrito, também está escrito, também está escrito. Combateu a heresia, que é a verdade distorcida, com a verdade verdadeira. Tanto é que Jesus dizia: em verdade vos digo, não é? Uma verdade sobre outra verdade. Foram acho 7 vezes apenas no Evangelho de João que Jesus só fala a verdade, em verdade vos digo. Que na maioria das vezes ele falava em verdade, uma verdade sobre outra verdade, que não tem espaço para mentira, uma verdade absoluta que não cabe heresia, uma verdade revelada que traz vida, uma verdade de Deus. Em verdade vos digo. Olha que coisa interessante, não tinha espaço aqui para entrar nenhum sofisma, nenhum argumento falso, nada que viesse para enganar os homens. Então, amados, o que a gente entende aqui, que a batalha de fato, a mais perigosa, que a gente precisa ter cuidado, e essa a gente precisa ter clareza, é na mente, é do entendimento. Depois a gente vai tratar sobre essa realidade espiritual. O texto que, de 2 Coríntios, Annalise, que você falou pra gente, vamos lá? 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Versículos de número 2 em diante, né? Eu vou ler um trecho, depois eu vou pular e a gente vai para outro trecho aqui, mas no mesmo capítulo, tá? Então, verso 2, 3 e 4. 2, 3 e 4.
O 15 também, né? 13 é o Ah, sim, isso aí também. Exatamente, Annalise. Vamos lá, então. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, 3, 4, diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo, olha o que Paulo está dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, ou de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos, vosso entendimento, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesses, ou outro Evangelho que não abraçasses, com razão sofrereis. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. É possível as pessoas receberem um Cristo que não é o Cristo que Paulo estava anunciando, um Evangelho que não era o Evangelho que Paulo estava anunciando, e um Espírito que não era o Espírito que Paulo estava anunciando. É possível. Paulo disse: eu temo, porque Satanás enganou a mulher lá no Éden. Eu temo que ele possa fazer isso com vocês também, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aos Gálatas ele fez a mesma advertência: se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregar outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, amaldiçoe isso. Olha só, irmão, há possibilidade, o que mais a gente vê, são pessoas pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, apresentando um Cristo que não é o Cristo de Deus. Do verso 13 então em diante, olha o que diz o texto: porque tais falsos apóstolos, tem uns aí por aí, né? Tem? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vocês conhecem algum assim? Não precisa falar não, só para pensar. Parecem apóstolos de Cristo, homens de Deus e apóstolas. Tem apóstola também, né? A discussão é se o termo é apóstolo ou é apostila, mas né? Tem apóstolas aí, ou apóstolos que são transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, nada de novidade, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que Paulo está batendo, qual a tecla que Paulo está batendo? Justamente nessa possibilidade que, através dos falsos argumentos, de que heresias elas sejam anunciadas como verdades na mente das pessoas, e recebendo isso vão sofrendo, tanto nessa vida quanto possivelmente na eternidade, que é pior ainda. Nessa vida, vivendo uma vida que não é a vida do Evangelho, que aí tem um monte de gente que a gente pode inclusive testificar. Agora o desafio é: será que somos nós, de alguma maneira, que estamos vivenciando isso? Vivendo, pensando, ou tendo pensamentos que são pensamentos que não são de Deus, mas são o meu pensamento, ou os pensamentos que brotam do desejo do meu coração? Será, irmãos? Eu não confio em mim, e eu recomendo que você não confie em você, né? Eu sugiro que você não confie em você, e nem confie naquele que fala alguma coisa de Deus para você, mas que você sempre busque em Deus a iluminação daquilo que você tem ouvido como verdade, porque o Espírito de Cristo testifica com o nosso espírito, amados, a verdade de Deus. E todas as vezes que nós ouvimos uma aula como essa, uma pregação que a gente ouve quase que diariamente nas nossas igrejas, é que a gente possa dobrar o joelho e dizer: Espírito Santo, é a tua voz mesmo? É a tua vontade mesmo? Porque nós somos muito avexados, irmãos, agoniados, precipitados. Nós somos muito fácil de receber uma verdade e abraçá-la sem questionar nada, não é? E já ir tomando aquilo como palavra de Deus. Eita, como Deus falou! Ô louco! Você então assim tem um ouvido sensível, tão aguçado assim, que Deus fala, bateu em você e disse: é Deus? Eu não tenho, sinceramente, não tenho. Eu preciso ter cautela. Falei: Senhor, será que é mesmo esse negócio? Aí eu leio o livro, leio a Bíblia, aí eu ouço alguém e falei: será que esse negócio, meu Deus do céu? Aí para tirar uma conclusão é demorado, irmão, difícil. Eu falei: meu Deus, será que eu passo isso para o povo lá na aula? Que é isso mesmo?
Não sei. Irmãos, eu estava pensando hoje, ou foi ontem, não lembro. Eu acho que foi hoje. Eu estava pensando assim, quando a gente vai amadurecendo, vai passando o tempo, né? A gente vai ficando mais devagar para julgar as coisas, né? A gente vai ficando mais cauteloso. Não é, irmão? Lembra da juventude? No começo do evangelho, no começo do casamento, na juventude, um avexamento, sabe de tudo, faz tudo, precipitado, aquele negócio, aquele alvoroço, julga todo mundo, né? Geralmente de uma forma errada. Porque o julgamento, para você julgar alguém, é um negócio assim muito complicado, né, irmão? Você precisa ter a visão completa do negócio. Não é isso que a Bíblia diz? Você tem que examinar tudo. O juiz, eu estou falando do juiz mesmo, ele para julgar um caso, tecnicamente, ele tem 7 olhares. Tecnicamente. Se for a gente, já condena. Isso é esse mesmo, é vagabundo. 20 anos de cadeia é pouco. Calma, irmão. Você está recebendo um relato de alguém que falou, ou você está indo pela aparência, um monte de coisa está na sua cabeça, você já julgou. É por isso que o juiz, ele dificilmente julga errado, né? Ele tem uma técnica, ele olha por todos os lados e dificilmente ele coloca algo que é emocional na questão, é fria. A decisão é fria. Tem hora que a gente fala, como que a pessoa dá uma sentença dessa, né? O papel de juiz é um negócio assim complicadíssimo. Eu não teria condição jamais de exercer esse papel, não teria. É muito complicado, né? Porque a emoção minha, ela interfere demais nas minhas decisões, muito. Se eu gosto de uma pessoa, eu falo, rapaz, oh meu Deus, não é possível que essa pessoa está errada, eu amo tanto essa pessoa. Agora aquela que eu não, isso aí deve ser mesmo. É assim, não é, né? Falou um negocinho assim, tá, isso aí tá tudo errado mesmo, tudo que fala não presta. A gente é assim, a gente é envolvido por essas, a gente é traído pelas nossas emoções, não é? Mas a questão, amados, diga, irmão. O maior julgamento que tem na terra é quando o ser humano é julgado pelo povo, né? É o pior julgamento. É o pior, é o mais injusto, né? Grita assim, o certo ou errado está julgado. É o mais injusto, esse negócio de voz do povo e voz de Deus, né? Foi julgado pelo povo. Quem? O próprio Jesus, exatamente. Então, o mesmo povo que uma semana atrás estava dizendo, não, isso aqui é o nosso rei. Ei, Jesus é o nosso rei, venha, estenda as coisas aí, bem-vindo o nosso rei, aleluia, nas alturas, né? Coisa boa. Uma semana depois, a mesma multidão, as mesmas vozes, os mesmos dedos, as mesmas pessoas estavam dizendo, crucifica-o, por quê? Não atendeu os interesses pessoais dessas pessoas e não julgaram conforme a reta justiça de Deus. João 7,24. Não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Isso é um desafio enorme. Isso é para pouquíssimos. E aí, irmãos, para a gente julgar, nós precisamos sempre ter, porque olha só, o próprio Jesus disse em João capítulo 12, veja se é verso 48, me ajudem aí. 12:48 eu acho que é. Jesus diz, eu a mim mesmo não julgo a ninguém. Jesus dizendo, eu a mim mesmo, eu não julgo a ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. 48. É isso mesmo, né, meu amado? Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, ela tem a palavra que eu tenho pregado. Essa há de julgar. Então, nem Jesus julgava, mas era a palavra, era a verdade, era o crivo, é ali que ia ser julgado. Irmãos, nós precisamos ter cautela, cuidado. Discernimento bíblico teológico, ele é tanto quanto importante como o discernimento de espíritos, porque nós discernimos não só o espírito que está atuando na possessão demoníaca, mas nós discernimos o espírito que está gerando aquela ideia, aquele conceito, aquela doutrina. Tudo bem, amados? Nós vamos